Olá, nesse vídeo nós vamos falar a respeito de lucro real, imposto de renda e contribuição social, exclusões. Então, quando é que eu tenho exclusão na minha base de cálculo de lucro real, no balancete de suspensão ou redução? Lembrando aí que as adições, exclusões e compensações são ajustes que eu faço na minha memória de cálculo para chegar ao meu lucro fiscal ou prejuízo fiscal. Então eu tenho aí uma contabilização, né, na minha demonstração de resultado do exercício. A partir da DRE, eu vou ter o meu lucro contábil ou prejuízo contábil, levar esse lucro ou prejuízo para a memória de cálculo de imposto de renda e contribuição social, e aí eu faço as adições, exclusões e compensações para chegar no meu lucro ou prejuízo fiscal, ok? No lucro real que a empresa teve. Então, o que nós temos aqui? Eu faço a minha contabilização normalmente, tá? De acordo com as normas contábeis, CPC, Lei 6404, eu faço toda essa contabilização observando a legislação societária. Fiz essa contabilização, cheguei aqui, ó, meu lucro operacional ou prejuízo operacional antes do imposto de renda, então é o meu LAIR. Eu vou pegar esse lucro antes da provisão de IRCS e vou levar para minha memória de cálculo. Então a gente tem um vídeo já falando o que é adição, agora a gente vai falar o que é exclusão. Então eu tenho aqui a minha contabilidade, meu lucro contábil, e o que eu excluo? Eu excluo receitas não tributáveis. Então, a receita que eu contabilizei aqui na minha DRE e que a receita diz que não é tributável para fins de imposto de renda e contribuição social, eu excluo da minha base de cálculo. Você concorda que quando eu adiciono, quando eu contabilizo aqui uma receita, ela vai aumentar o meu lucro? Então, se ela aumenta o meu lucro, ela aumenta a minha base de cálculo. Se ela aumenta a minha base de cálculo, ela aumenta o quanto eu estou pagando de imposto de renda e contribuição social. Então, o que eu faço com essa exclusão? Eu tiro essa receita da base de cálculo. Eu tiro essa receita da base de cálculo e aí eu vou ajustar a minha memória de cálculo, ok? Eu ajusto a minha memória de cálculo. Então, quais são os exemplos que nós temos aí de receitas que não são tributáveis, tá? Equivalência patrimonial positiva. Eu, empresa A, invisto, tenho cotas, participação na empresa B, eu tenho aí, recebo lucros, dividendos dessa empresa C e contabilizo isso como equivalência patrimonial positiva. Então, como distribuição de lucro não é tributado no Brasil, essa receita sai da minha base de cálculo. Outra coisa, fiz uma provisão de contingência no valor de 80. No final das contas, o valor que eu tenho que pagar é só 60. Eu faço uma reversão de provisão de 20. Essa receita de reversão de provisão de 20 é só um ajuste que eu estou fazendo na minha provisão, portanto, ela sai da minha base de cálculo. Uma dica que eu dou para vocês é a Instrução Normativa 1700 da Receita Federal. É uma instrução normativa enorme, não recomendo que vocês imprimam, porque dá mais de 80 páginas. E lá no finalzinho dela tem duas tabelas, uma de adição e uma de exclusão. E lá diz tudo que você tem que adicionar, tudo que você tem que excluir, tudo que você adiciona para IRCS, ou só para IR ou só para CS. Tudo que você vai excluir para IRCS, ou só para IR ou só para CS. Existem pouquíssimas despesas e receitas que você adiciona para um e não adiciona para o outro. E a Instrução Normativa 1700 da Receita Federal vem trazendo detalhadamente isso. Então eu recomendo que você dê uma olhadinha lá se você faz o cálculo do lucro real. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida a respeito deste vídeo, por favor, poste nos comentários. À medida do possível, nós iremos respondendo. Então, nós falamos aí a respeito de exclusões e vamos agora fazer um vídeo a respeito de compensações. No mais, obrigada pela atenção.
Até breve!